Quero aproveitar e lembrar também que vem aí o Dia dos Namorados, não é? E mesmo quem não tem namorado ainda, mas que tem intenção de ter namorado, no dia 9 de junho, nós vamos ter um jantar dos namorados lá na churrascaria Potência do Sul, onde a gente tem feito. Então, se você tem interesse, vai com teu marido, vai com tua namorada, com teu namorado, convide algum amigo para ir, porque é uma oportunidade também para a gente evangelizar. Eles estão fazendo um preço especial para casais da igreja. É só você procurar o pastor Barreto, mandar uma mensagem para ele e você vai poder estar com a gente lá naquele dia. Esse mês é o mês da família e a cada dia tem uma reflexão para as famílias. E é importante você entrar no Instagram da igreja, se informar e participar, porque nós estamos dando uma ênfase especial às famílias. E eu fiz um compromisso de estar participando. Cada semana de uma célula, nós temos várias células na igreja e queremos abrir novas células. Então, a partir de terça-feira, eu estarei visitando uma das células que nós temos e a cada semana, e quero te estimular. E se você não tem conhecimento, nós vamos, a partir do mês de junho, eu mesmo vou estar à frente de uma classe na escola bíblica falando sobre células. Para você que já é parte e falando também para você que quer saber, às 9 horas, aos domingos, eu estarei fazendo isso. Já temos essa classe funcionando, não é? Gil Sandro, pastor Barreto, assim como outras classes da escola bíblica, às 9 horas, é importante você participar. Nós vamos fazer o momento dos dízimos, mas eu quero fazer de uma maneira diferente, com base naquilo que Deus colocou no meu coração para pregar nesta hora. Temos falado sobre gerações, e eu quero falar sobre a geração de Davi. E nós vamos fazer uma introdução, vamos fazer os dízimos e as ofertas e depois eu faço a conclusão. E por que eu estou fazendo isto? Porque esse texto de 1 Crônicas 29, eu quero que você abra lá. 1 Crônicas 29. O Senhor tinha dito para Davi que ele era um homem valente, um homem guerreiro. E Deus o escolheu pelas qualidades dele. Mas por ser um guerreiro, por ter derramado muito sangue, ele não poderia construir o templo. Porque o templo tinha que ser sagrado. E Davi não reunia condições para construir o templo. E Deus disse a ele: você vai preparar tudo, mas o teu filho é que vai construir o templo. Davi não se sentiu menosprezado, humilhado por isto. Com certeza era tudo o que ele queria, porque o templo era o local onde Deus se manifestaria. Mas Deus, ele disse para Davi: você não está em condições de construir o templo. Isto para nós traz uma lição prática. Porque o templo de Deus hoje somos nós. E o templo é casa santa. Nós temos que ter uma vida santa, uma vida pura. A própria Bíblia fala-nos a este respeito. Vocês são templos de Deus.
Agora, Davi teve uma atitude muito nobre, que ele podia dizer assim: já que eu não vou construir o templo, estou fora. Estou fora. Como às vezes muitos agem: não sou eu, então não conte comigo. Não vou pôr azeitona na empada do outro. Não é uma linguagem que se usa? Mas homens de Deus e mulheres de Deus agem totalmente diferente. Não sou eu, mas é para a glória de Deus, então eu vou fazer o melhor. Amém ou não? Não sou eu que estou fazendo, mas é para a glória de Deus. E aqui nesse texto de 1 Crônicas 19, que eu vou apenas destacar, porque ele está muito afeito a este momento em que nós vamos fazer a nossa entrega ao Senhor. No capítulo 29, o texto diz assim: então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém. Em outras palavras, nem eu próprio. Deus escolheu meu filho Salomão, mas ele é jovem, é inexperiente e a tarefa é grande. Pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Agora preste atenção. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do meu Deus, para o templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para o engaste, e ainda turquesas, pedras de várias cores, todo tipo de pedras preciosas, mármore. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas. Ele está dizendo: eu não estou dando do meu reino, do meu palácio, não, é para o meu Deus. Então eu quero fazer o melhor. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 150 toneladas. Uma tonelada são 1000 quilos. Ofereço 150.000 quilos de ouro puro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada, não era qualquer coisa, para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro, em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor, ele dá o exemplo. Eu ofereci do meu reino e ofereço do melhor que tenho, porque é para o meu Deus. E o texto, ele se alonga, porque Davi, ele instrui aqueles que com ele caminhavam a fazer o mesmo. Ele conclama a todos, e eles o fazem. Eu quero só concluir essa parte dizendo, amados,
nós temos que ter uma visão diferenciada de quem é o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que nós servimos? Davi tinha essa visão, um Deus grande, um Deus tremendo. Então ele diz: eu darei o melhor para o meu Deus. Eu gostaria que nós tivéssemos esta consciência. Nem sempre é fácil, né? Quando a gente trata de recursos financeiros, nem sempre é fácil. Mas à medida que a gente começa a entender a palavra do Senhor, e eu vou dizer na segunda parte porque Davi fez isso. Mas neste momento, eu quero dar a você a oportunidade para você. Nós estamos numa fase de construção de um templo que não está sendo fácil. Assinei esta semana um compromisso de R$1.600.000 com uma empresa e mais 500 mil com outra empresa para a gente construir o templo que eu pretendo inaugurar em outubro deste ano. Orar é bom, evangelizar é ótimo, mas para construir um templo é preciso que haja entrega, que haja sacrifício. E eu quero deixar esta palavra com vocês. Por isso nós fizemos um carnê que você pode pegar na recepção, contribuir mensalmente. Você pode fazer uma oferta de amor. Atrás da cadeira tem aí o Pix, você pode contribuir. E se você quiser um envelope, ou entregar utilizando cartão magnético, basta você levantar a mão, alguém irá aí onde você está. Mas leve para casa esse desafio da palavra de Deus, que eu vou continuar falando. Davi deu o melhor, não foi ele o construtor. Deus disse: você não pode. Ele podia ficar emburrado, chateado. Ele disse: é para Deus, eu vou dar o meu melhor. É para Deus, eu vou dar o meu melhor. Há um hino antigo que diz assim: dá teu melhor para o mestre, da tua vida, da teu vigor, da teus recursos. Neste momento, enquanto estivermos louvando, os diáconos vão passar onde você está, e que você possa com alegria contribuir para o Senhor nesta hora. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou
momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, amados. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eu sei que muitos de vocês que aqui estão, talvez estejam passando por algum momento difícil, alguma luta. Deus sabe qual a tua luta, a tua batalha. Então fecha os teus olhos, coloca as tuas duas mãos no teu coração agora. Coloca para Deus o teu problema. Fale sobre o que você está precisando dEle. Deus é especialista em fazer milagres. E Ele pode operar este milagre ainda hoje na tua vida, seja de que ordem for. Não se culpe. Não pense que teus sofrimentos é porque você está em pecado, está em falta com Deus. Ele é misericordioso. Ó Pai, em o nome de Jesus, toque essas vidas nesta hora, Pai. Seja o que elas estiverem precisando, Senhor. Toque suas vidas e deixe uma bênção especial na vida, na casa, na família de cada uma dessas pessoas. Eu coloco cada lar aqui diante do Senhor, porque são muitas as aflições dos justos, mas a tua palavra diz que o Senhor os livra de todas. Eu sei que o Senhor já tem um livramento, Senhor. Seja de que ordem for, opera um milagre nesta hora. Restaura o que precisa ser restaurado. Repreenda toda a seta do maligno,
todo o poder do mal e multiplique na vida de cada um os recursos. Assim, ó Deus, como foram generosos para com a tua causa, que o Senhor os abençoe rica e prosperamente, e que a semente lançada no teu altar possa germinar 100 por 1, ó Deus. Pai, que nesta hora o Senhor visite estas pessoas e deixe uma bênção especial. É a oração que te fazemos com gratidão pelos dízimos, pelas ofertas, em nome de Jesus. Amém e amém, amados. Queiram assentar-se. A continuação desta mensagem, além do texto de 1 Crônicas 29, nós vamos passear em outros textos bíblicos. Meus irmãos, Davi foi um homem diferenciado diante de Deus. A história de Davi, ela é meio enigmática. Há uma interrogação sobre quem de fato era Davi. Alguns até chegam a afirmar que Davi não era um filho legítimo da mesma mãe, do mesmo pai. Com base no Salmo 51, quando ele mesmo diz: em pecado me concebeu minha mãe. Eu sei que a maioria vai interpretar que ele está dizendo que nasceu já como pecador. Mas para alguns, Davi possivelmente tenha sido gerado como fruto de um relacionamento extra de seu pai. E por várias razões. Primeiro, porque ele não se assentava à mesa do pai com os seus irmãos. Segundo, porque ele fazia um trabalho indigno. Trabalhar num curral, ajudando os estrumes dos animais que ele cuidava. E quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir o rei de Israel, ele manda que Jessé reúna todos os seus filhos, e ele o faz, mas Davi não estava presente. E além do mais, a Bíblia diz que ele era diferente dos irmãos porque ele era ruivo. O que eu quero dizer com isto? Que às vezes você se sente a pessoa mais improvável. Pessoa mais improvável para os outros, talvez até para a tua própria família, mas para Deus você é um vaso precioso. É um vaso precioso, desde que você haja como Davi, porque olha o que ele diz aqui ainda em 1 Crônicas 29, que eu deixei para esse momento, no verso 14. Quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Sabe o que ele está dizendo? Quem sou eu para ter esse privilégio? Tem pessoas que não se apercebem que fazer parte do propósito de Deus na terra é um privilégio. Quantos estão lá fora que não conhecem a Deus e que não têm o privilégio que você tem? E a maioria não entende isso. Quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Tudo vem de ti.
Nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. É diferente ou não é? Eu não tenho nada, tudo é teu. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, todas essas riquezas que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos. Davi está dizendo: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu estou simplesmente devolvendo ao Senhor, e isto é um privilégio para mim, porque toda ela pertence a Ti, toda a minha riqueza pertence a Ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração, sei, meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Integridade quer dizer tudo, íntegro. O Senhor sonda os corações. E aí ele vai falar sobre o seu filho no verso 19, diz assim: dá ao meu filho Salomão um coração íntegro, para obedecer aos teus mandamentos e aos teus preceitos e aos teus decretos. Davi, ele se descuidou com a sua geração, sabia disso? Se você procurar saber um pouco sobre a história de Davi e da sua família é uma história conturbada. Uma história profundamente conturbada. Está vendo algum problema, irmãos? Que eu estou vendo uma movimentação grande. Alguém pode me informar? O que está vendo? Vocês não podem fazer essa movimentação, porque eu vou achar que alguém está querendo me dar um tiro aqui e tal. Está todo mundo trabalhando de segurança, é isso? Vocês não têm noção do pregador, a tensão que ele está aqui raciocinando, pensando, vendo tudo. E eu não estou falando brincando, não. Estou falando sério. Pastores que têm sido alvo. E quando a gente vê uma movimentação assim, tem que ser por uma razão muito séria, não é? Porque para alguém ouvindo a mensagem se levantar, ou tem incontinência urinária, ou tem uma coisa muito grave acontecendo. Não tem, né? Tem? Me dá um sinal aqui, por favor, o que está acontecendo? Então, por favor, até quem está em pé, vamos se assentar, vamos ouvir a palavra, que agora ninguém vai entrar mais, gente. Fala então, Israel. Está acontecendo uma movimentação extrema e a gente procura solucionar para. Ah, tá. Está vendo? Ele disse que está havendo uma movimentação estranha por aí. Mas não pode, tem que ser uma coisa discreta, tem que já ter quem é segurança, quem que vai ver. Não adianta você se levantar, que eu estava olhando aqui, todo mundo olhando para lá e tal. Eu falei, meu Deus, será que eu estou sendo alvo de alguma coisa aí? Então foca aqui, deixa o diabo roubar tua atenção, não. Tem um monte de gente em pé lá para resolver isso, não precisa ninguém levantar daqui da frente. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Faça silêncio dentro de nós, para nós ouvirmos a Tua voz, um assunto tão sério como este, ó Pai. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, homens e mulheres, segundo o Teu coração, Senhor. Não deixa o diabo roubar isto, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Então, amados, Davi, ele se descuidou, porque ele não repreendeu os filhos como devia repreender. Um dos filhos se relacionou com a própria irmã.
O outro filho tentou matar o próprio irmão. O outro filho tentou tomar o reino. Ele não os repreendeu. Vocês já viram que às vezes a gente quer passar a mão na cabeça dos nossos filhos e dos seus erros? Não é este o caminho que agrada a Deus. Mas ele se arrependeu amargamente. E aí olha o que ele diz aqui no verso 19: dá ao meu filho Salomão um coração íntegro, para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos. Ele ora pelo seu filho. Então Davi disse a toda a assembleia: louvem ao Senhor o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se, prostrando-se diante do Senhor e diante do Rei. Às vezes nós nos descuidamos com a nossa geração. Às vezes nós não intercedemos como devíamos interceder pelos filhos, por aquelas pessoas próximas de nós. Por fim, o texto vai dizer aqui, a partir do verso 26, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom, 30 anos em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Agora eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Veja o que diz a palavra do Senhor neste capítulo, no versículo 36. Esse texto, amados, ele falou muito alto ao meu coração nesta semana. E ele diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Tendo Davi servido ao propósito do Senhor na sua geração. Esta é a nossa geração. Ele não procurou ser agradado, nem agradar pessoas. Ele não procurou apenas os seus interesses. Ele procurou servir ao Senhor na sua geração. Será que nós temos dado o nosso melhor na nossa geração? Davi serviu ao propósito do Senhor, ele não serviu o seu propósito. Porque todos nós temos propósito na vida. Propósitos pessoais. Você não tem um propósito na tua vida? Quero casar, quero ter filhos, quero ter netos. Quero ter uma vida próspera, quero ter uma profissão, quero isto, quero aquilo para os meus filhos. Propósitos pessoais. Mas a Bíblia diz que Davi satisfez o propósito do Senhor. Esta deve ser a nossa meta. Você já procurou saber qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Eu dou graças a Deus porque descobri muito cedo. O propósito de Deus para a minha vida é fazer o que eu faço desde a juventude, pregar o Evangelho de Cristo. Tudo que fiz, as matérias que estudei, os cursos que fiz, tudo para contribuir
para que eu fosse o melhor que eu pudesse ser, para cumprir o propósito do Senhor. Você tem sua profissão, você tem seu trabalho, mas isto não é o teu propósito final. Como crente em Jesus, o nosso propósito maior é servir ao Senhor no tempo de vida que Ele nos dá. Davi adormeceu e o seu corpo experimentou corrupção. O seu corpo virou pó. Vai acontecer a todos nós. Mas a pergunta é esta: temos servido a Deus na nossa geração da melhor maneira possível, intensamente? Há 2 textos da palavra de Deus, e você conhece muito bem, em Atos dos Apóstolos, neste versículo, capítulo 13, versículo 22, reafirmando aquilo que já dissemos, o texto da palavra do Senhor vai dizer assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, depois de Deus ter rejeitado Saul, primeiro rei de Israel, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, o próprio Deus deu testemunho de Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Deus está procurando corações. Davi foi um homem de guerra. Davi cometeu pecados graves. Davi falhou na sua família. Às vezes, como crentes, nós aprendemos o seguinte, que a gente tem que ter uma vida certinha, não é? Você tem que ter uma vida certinha, não pode isso, pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Adianta pouco se você não agradar a Deus com teu coração. É do coração que procede as veredas da vida. É o coração que Deus vê. E quando Deus se agrada do coração, é porque esta pessoa está procurando fazer a vontade dele, não a sua própria vontade. Davi foi intenso naquilo que fez. Um rei, hein? Um rei. Você vai a Israel, você vai ser desafiado a visitar o túmulo de Davi, uma referência, o melhor, o maior, o mais importante rei de Israel. Mas ele sabia que acima dele, como rei, havia o rei dos reis, a quem ele tinha que servir intensamente. É esta mentalidade que nós temos que ter. É esta mentalidade que nós temos que ter. Em 1 Samuel 13, 14, você vai encontrar Deus reafirmando esse texto. Saul, quando ele foi escolhido para ser rei, ele era o mais vistoso, ele era o mais qualificado, mas não tinha um coração generoso. Tinha um coração cheio de ira, um coração ciumento, queria matar Davi de todo jeito por ciúme, com medo de perder o trono, perder o poder. De nada adianta, meu amado, ser um crente no Senhor e guardar no seu coração ressentimentos, mágoas. Deus está vendo isso, está no teu coração.
Quem tem um coração generoso faz como Davi: Senhor, tudo é teu, estou entregando para o Senhor aquilo que é teu. Mas você pensa que você vai ficar em falta? Não, Deus vê o teu coração e Ele vai te dar mais, e vai te dar mais, e vai te dar mais, e você vai abençoar mais, e vai abençoar mais, e Ele vai te abençoar mais, vai te abençoar mais. Ele está vendo em você um coração generoso. Eu já fiz esse propósito na minha vida. Eu não vou levar para o cemitério ressentimentos, mágoas, rancor. Vou liberar perdão a qualquer pessoa. Vou ser misericordioso. E há muitas pessoas que às vezes você até olha, se diz de oração, temente a Deus, mas cheio de mágoa, cheio de rancor, mal resolvido. Eu quero pedir a Deus hoje, que se for o teu caso, que Deus tire do teu coração, porque Ele vê o coração e não a fisionomia ou as atitudes das pessoas. Davi cheio de erros, mas ele disse: encontrei um homem segundo o meu coração. Um homem que o amava profundamente. Um homem que errava, reconhecia seus erros, pedia perdão. Todos nós erramos. Mas quando a gente erra, reconhece o erro, pede perdão para Deus, Ele libera perdão e joga os teus pecados no fundo do mar, cai no mar do esquecimento. Você não pode armazenar em você, guardar mágoas, ressentimentos, só vai fazer mal a você mesmo. E pior ainda, Deus não vai se agradar de você. Vamos ficar em pé nesta hora. Sonde o teu próprio coração, porque Deus sonda os corações, mas você tem que fazer uma autoanálise. Como está o teu coração diante de Deus? Como você tem agido na tua vida de uma maneira geral? Você ama pessoas, você perdoa pessoas, você é uma pessoa misericordiosa, você procura fazer o melhor para Deus, com teu tempo, teus dons, teus talentos, teus bens. Peça a Deus para te ajudar, para você entender que tudo que você é, tudo que você tem, pertence a Deus, e servi-lo é um privilégio que Ele nos dá. Fecha os teus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, olha para cada pessoa que aqui está nesta hora, Pai. Sonda os corações, como o Senhor sondou o coração de Davi e encontrou um homem segundo o teu coração. Que o Senhor possa encontrar aqui nesta hora muitos homens, muitas mulheres segundo o teu coração, que tenham a disposição de fazer o melhor para o Senhor em todos os níveis de suas vidas. Porque a tua palavra diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Nosso coração não pode estar nas coisas materiais, nas coisas terrenas. Nossos corações precisam estar voltados para o Senhor e pensar mais nas coisas que são de cima do que das que são da terra. Ajuda-nos a entender isso, Pai, para que possamos fazer o melhor na nossa geração. Davi serviu ao Senhor na sua geração. E quando o Senhor o chamou, ele tinha cumprido a sua missão, Pai. Nós também somos falhos como Davi, mas as nossas falhas, Jesus já cravou naquela cruz, e ali Ele perdoou as nossas transgressões, que nós possamos nos sentir livres e libertos para
servir ao Senhor intensamente enquanto fôlego temos. Ajuda-nos, desperta-nos, porque os únicos abençoados seremos nós mesmos, porque o Senhor vai derramar bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas. E é nesta certeza que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Glorifique o nome do Senhor, aleluia, aleluia.